Olá, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de programação web. E aí eu te pergunto, você já sabe que as aplicações monolíticas ainda são úteis? Você sabe que é natural iniciar uma aplicação como um monolito e nós já conversamos que em seguida esse monolito vai ser evoluído para que nós adicionemos uma arquitetura mais flexível, como por exemplo microserviços. Se você sabe tudo isso, e isso implica naturalmente que é extremamente importante você, enquanto estudante de graduação, enquanto desenvolvedor ou desenvolvedora, saber como fazer, como implementar, como programar uma aplicação monolítica. Vocês já sabem, meus queridos alunos e alunas? Se não, obviamente, essa é uma aula obrigatória para você. Fazendo a chamada oficial, eu sou Gabriel Gadelha. Nessa aula, vou mostrar para você como construir aplicações web monolíticas com Java Server Faces, como vocês podem ver aqui na tela. E aí, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, vocês devem me perguntar, Gabriel, mas por que o JSF? Ora, pessoal, ora. Vocês sabem que eu conseguiria alcançar o mesmo objetivo de mostrar para vocês como construir uma aplicação monolítica se eu utilizasse, por exemplo, um .NET Core, se eu utilizasse um Spring MVC, se eu utilizasse alguma coisa com PHP, por exemplo, mas eu escolhi o JSF por dois motivos. Geralmente, quando eu começo com dois, eu acabo criando mais, mas eu vou tentar me prender aos dois motivos. Primeiro, que é um modo bem fácil de programar, você usar o JSF. Ele não vai exigir tantas explicações, tantos conceitos. Eu vou abstrair alguns elementos, trazer um estilo de programação mais leve, bem objetivo, para que a gente consiga fazer um exemplo completo. Além disso, também faz muito tempo que eu não programo em JSF e eu, como bom desenvolvedor, eu queria desenferrujar. Acho que é extremamente importante para todo desenvolvedor, de vez em quando, pegar umas tecnologias que você não programa há muito tempo e basicamente desenferrujar, que é bom para a saúde. Motivos pessoais à parte, vou falar para vocês que lá atrás, quando eu comecei a ganhar vida como programador web, eu comecei com Struts. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar. Não, professor, nunca ouvi falar, faz tanto tempo, é da idade da pedra. Mas o Struts foi o primeiro framework MVC que fez de fato sucesso, que era a vedete de todos os programadores, que o cara que não sabia Struts, ele era um cara isolado da sociedade. A galera achava que o cara não tinha nem computador e nem sabia programar. E aí, depois de começar a desenvolver com Struts, eu parti para o Java Server Faces. Nessa época do Struts, do Java Server Faces, as aplicações elas tinham essa arquitetura monolítica e os web services eles ainda não eram nem usados de fato, né? Quando a gente pensava em web service, a gente pensava em web service mais pesado, usando SOAP. Eu lembro até que nessa época o único desenvolvimento com JavaScript de verdade era usar o JavaScript para validar formulários, do jeito que eu mostrei para vocês, e eventualmente, algumas vezes, a gente fazia algumas chamadas remotas, utilizando as primeiras bibliotecas JavaScript que de fato trouxeram evoluções para o desenvolvimento web, que foi o Ajax e o jQuery. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essas foram as primeiras bibliotecas JavaScript que nós começamos a utilizar no desenvolvimento web. Antes que vocês comecem a fazer torcida, falar mal da tecnologia que eu vou mostrar, eu queria falar para vocês que não dá para a gente comparar o Struts, o Java Server Faces com o React ou com o Angular. Inclusive, esse não é nem o objetivo da nossa aula. Eu não consigo imaginar ou quantificar para falar para vocês quantas aplicações ainda rodam hoje em dia utilizando essas tecnologias, como o Struts e o JSF. Para ser bem sincero, a minha opinião é que essas tecnologias elas já são consideradas tecnologias legadas. E eu digo isso porque hoje eu não imagino alguém começar um projeto e falar, vou começar esse projeto usando Java Server Faces. Ou vou começar um projeto agora utilizando o Struts, por exemplo.
Então, não é esse o nosso objetivo, e esses frameworks, eles fizeram muito sucesso, tem motivo para eles terem muito sucesso, mas hoje na camada de apresentação não é o que a gente vai usar. Mas, professor, se não é o que a gente vai usar, por que que ainda assim você vai mostrar para a gente hoje? De novo, como eu falei para vocês, nós vamos construir uma aplicação completa web. Essa aplicação ela vai ser baseada em API, talvez algumas das aplicações que nós vamos construir vão utilizar microserviços como arquitetura, mas nós vamos começar a partir de um sistema monolítico, entender as várias características, como particionar uma aplicação, como desenvolver ela do zero, e eu escolhi começar uma aplicação em JSF porque eu vou me basear nessa aplicação para transformá-la de um JSF arcaico, já posso dizer arcaico, as coisas na computação mudam muito rápido, até chegar com a mesma aplicação numa tecnologia mais moderna, utilizando o Next.js no front e construindo uma API utilizando o Spring Boot. Porém, antes de chegarmos lá, eu queria falar para vocês um pouco do porquê que essa mudança ela ocorreu, por que nós deixamos de usar JSF, struts, por que nós passamos a renderizar a nossa aplicação, o código da nossa aplicação, no cliente e não mais no servidor. Vocês têm que imaginar que o contexto do JSF, do struts e de outras tecnologias semelhantes é um contexto de 10, 15 anos atrás. Nessa época, pessoal, era uma boa ideia renderizar o código HTML no servidor. Professor, eu não sei nem o que é renderizar o código HTML. Essas tecnologias, struts e JSF, elas ficam lá no servidor. Quando você faz uma requisição para uma página, essa página, ela na verdade, ela vai ser montada a partir do processamento de um código Java. Um código Java lá no servidor vai processar, vai gerar HTML, CSS e JavaScript, que é tudo que o browser é capaz de ler, e vai retornar a requisição como HTML, CSS e JavaScript. Mas quando você provocou, quando você fez o request, o que você requisitou, na verdade, era um código em Java. E isso fazia muito sentido. Além disso, é importante que vocês saibam também que não existe outra opção, porque nessa época, 10, 15 anos atrás, o JavaScript ele era lento, era longe de ser um padrão útil. Por que, professor, que ele era lento e hoje não é mais? Principalmente por conta da grande evolução dos browsers. Os browsers, eles evoluíram muito. E hoje, por conta dessa evolução dos browsers, passaram a existir muitos componentes úteis em JavaScript, de tal forma que hoje parece ridículo você gerar e renderizar uma página no servidor. Mas, naquela época, era a opção que a gente tinha. Além disso, pessoal, os componentes JSF, que são componentes poderosos, que nos permitem criar páginas aparentemente bonitas e tudo mais, eles tendem a gerar muito código. Quando você processa um componente JSF lá no servidor, ele vai gerar muito código HTML, muito código CSS, muito código JavaScript. E isso vai resultar num grande tempo de carregamento das suas páginas. À época, você até aceitava esse tempo de carregamento, que era maior do que o normal, mas hoje em dia não é mais viável, porque atualmente as aplicações com React, com Angular, com Vue, elas conseguem carregar e conseguem trabalhar muito bem e rapidamente, de tal forma que quando a gente vê uma aplicação antiga feita utilizando essas tecnologias que carregam lá no servidor, que renderizam o HTML no servidor, para a gente é uma coisa assim quase insuportável de usar. E vocês até vi aí que vocês falaram como exemplo o Siga. De fato, o Siga é feito utilizando essas tecnologias mais antigas. E é visível o quanto ele é lento e tem um tempo de resposta que não é aceitável para a nossa utilização de sistemas web atuais, certo? Dito isso, mais uma vez eu reitero que é importante que vocês pelo menos entendam o funcionamento dessa tecnologia, porque a partir dela nós vamos evoluir o projeto utilizando as tecnologias mais modernas. Vamos separar o front do back, vamos criar microserviços e etc. Essa aula de hoje, o objetivo dela é que ela seja bem prática. Só que antes de partir para a prática, eu quero mostrar para vocês, pelo menos pincelar, o que é o Java Server Faces. Para que vocês consigam entender, na verdade, o que é o Java Server Faces, nós vamos começar falando dos servlets. Os servlets, eu posso dizer para vocês que eles são a base do desenvolvimento web em Java. E por esse motivo,
eles estão presentes em frameworks, em APIs, que foram justamente pensadas e criadas para o desenvolvimento web em Java. O servlet ele vai fornecer a estrutura básica necessária para o funcionamento de uma aplicação. Dessa forma, apesar de não utilizarmos mais servlets diretamente, quando eu digo não utilizarmos, é que nem o JSF, por exemplo, ele não utiliza um servlet diretamente. Eu, enquanto programador que vou utilizar o Java Server Face, eu não preciso programar um servlet do zero diretamente. Mas para entender como a aplicação vai funcionar, é importante saber da existência dos servlets, porque o Java Server Faces, por sinal, ele vai nos fornecer um servlet que nós vamos utilizar como controller. Apesar de tudo ter começado com os servlets, as evoluções do desenvolvimento web com Java eles não pararam por aí. Algumas tecnologias foram criadas com o objetivo de simplificar o desenvolvimento das nossas aplicações web. E parte desse esforço procurava oferecer uma melhor arquitetura, porque os servlets eles concentravam muitas responsabilidades em um único artefato. Um servlet ele é um códigozão enorme escrito em Java, e dentro desse código enorme você vai inclusive montar as páginas web. Por exemplo, tarefas comuns, como gerar um HTML para o cliente, era uma coisa difícil de ser realizada com servlet. Olha aqui que esse tipo de código aqui era um código que estava escrito lá no servlet. Vejam que eu estou jogando o código HTML a partir da classe Java. Eu não diria nem que é tão difícil, mas essa mistura de Java com HTML para gerar uma página web é um código extremamente porcão. Ah, professor, eu ainda programo com PHP assim, cuspindo código HTML. Gente, parabéns para você que faz esse esforço e que acha isso ok. Mas isso é uma técnica de programação que não é bacana. De toda forma, o JSF ele trouxe para a gente uma abordagem voltada para a interface do usuário. Vejam aqui nessa figura que eu tenho certinho e bem organizado o MVC. Eu tenho a interface do usuário, eu tenho o model, o M, e eu tenho o meu Face Servlet, que vai funcionar como controller. Eu vou disponibilizar também, eu não, né? O JSF. Ele disponibiliza para nós programadores uma rica coleção de componentes. Além disso, ele facilita essa separação das camadas do MVC, né, na nossa aplicação. Com o JSF, o programador ele pode escrever as views em XHTML. Pode ser HTML, pode ser .jsp. Eu gosto de escrever minhas views em XHTML. E tem um mecanismo que o Java Server Faces fornece chamado de data bind. Esse mecanismo vai conseguir ligar a nossa view em XHTML diretamente a uma classe Java, que é o que nós chamamos de Managed Bean, que vai ficar lá na camada do model. Tem outras implementações do Java Server Faces, tá? Vocês vão encontrar várias implementações. No exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou utilizar a implementação padrão da Oracle, mas vocês vão encontrar várias outras implementações da especificação do Java Server Faces que tem componentes diferentes, componentes que vão facilitar um pouco mais ou um pouco menos a construção de aplicações. Particularmente, não sei se eu estou sendo nostálgico, mas eu gosto de criar aplicações usando essa tecnologia, tá? Eu acho bem simples, bem fácil. Tenho noção que não é para usar sempre, inclusive esse tipo de tecnologia só deve ser usado em um contexto bem particular, como eu já discuti com vocês nas aulas de arquitetura, mas nós vamos chegar lá, partindo desse começo, vamos chegar no desenvolvimento de software web um pouco mais moderno. Para chegarmos lá, eu queria mostrar para vocês qual é a aplicação que eu estou esperando desenvolver. É uma aplicação bem simples. Se vocês procurarem aí alguns tutoriais de várias linguagens de programação, geralmente as pessoas fazem o to-do list, porque é uma aplicação simples, é uma aplicação fácil e a partir dela é fácil mostrar também os conceitos. Portanto, eu vou me apegar a essa aplicação, que é o to-do list. Quando eu acordo, a primeira coisa, talvez a segunda coisa que eu faço seja abrir o meu to-do list e começar a preencher as tarefas do meu dia. Aqui, por exemplo, tem a lista das tarefas que eu preciso fazer hoje. Eu coloco desde a leitura do meu e-mail até a questão de preparar alguma aula, alguma coisa do tipo.
Esse to-do que eu uso, o nome dele é Todoist, eu consigo utilizá-lo no celular e ele tem uma interface de comunicação web também. Então, eu começo a preencher meu to-do quando eu acordo no celular e quando eu sento no computador para trabalhar, as coisas estão aqui. Por que eu escolhi uma aplicação desse tipo? Porque com ela nós vamos conseguir alcançar os objetivos. Eu vou começar a fazer essa aplicação. É importante que vocês prestem atenção, porque eu vou deixar também como tarefa de casa que vocês construam uma pequena parte dela, e a partir dessa aplicação, nós vamos evoluí-la. Hoje, por exemplo, eu não vou me comunicar com o banco de dados. Então, mais à frente, nós vamos usar um dos componentes do Spring para comunicar com o banco de dados. Em seguida, nós vamos começar a pegar algo que a gente já fez agora e vamos transformar em serviços. Então, nós vamos evoluir passo a passo utilizando essa aplicação. E antes de começar a parte prática, programar na raça, eu queria deixar claro para vocês que vamos utilizar o Java SE. Eu estou utilizando a versão 11, portanto, se vocês utilizarem a mesma versão, temos uma maior possibilidade de que vocês consigam replicar o que eu estou fazendo. Estou trabalhando com o Eclipse versão 2020 06 de junho de 2020. Estou utilizando o Apache Tomcat 9.52 e vou utilizar as bibliotecas do JSF versão 2.2.20. Vamos à mão na massa. Eu vou começar a criar um Dynamic Web Project, tá? Eu venho aqui em Other, Dynamic Web Project. Clico no Next e aí eu vou definir aqui qual é a configuração da minha aplicação. É uma configuração do Java Server Face versão 2.2. Eu vou dar o um nome para minha aplicação, vamos chamar de To-Do App. Clico no Next. Não vou mexer aqui nas configurações. O Eclipse está indicando que o meu source folder, onde ele coloca o código-fonte, é o SRC, e quando ele compilar as classes, ele vai colocar exatamente dentro de build/classes. Eu vou seguir. Vou pedir para ele gerar um web.xml. O web.xml é o descritor de implantação. É esse web.xml que vai estar dentro da nossa aplicação e que o servidor web vai ler e vai entender o que é nossa aplicação para colocar lá, para disponibilizar para o público. Então, eu vou pedir para ele gerar automaticamente para eu não precisar mexer com esse tipo de código. Em seguida, eu preciso indicar qual é a biblioteca do JSF. Dizem que dá para baixar por aqui. Eu nunca consigo. Então, eu baixei por mim. Eu fui lá no site search.maven e aí eu baixei o JSF. Vocês vão ver aqui. São dois .jars. JSF API e JSF IMPL. Ambos na versão 2.2.20. Peguei lá no search.maven, digitei o nome das APIs que eu precisava, criei uma nova biblioteca, ó, vim em new, coloquei o nome da minha biblioteca. Depois de criar essa minha nova biblioteca, eu coloquei os jars aqui nessa biblioteca, essa daqui. E agora eu vou marcar para dizer que eu quero criar uma aplicação que já inclua essas bibliotecas. Outra coisa importante. O meu arquivo de configuração do Java Server Face vai ficar dentro da pasta webinf e o arquivo se chama facesconfig.xml. Existe também um servlet. Eu falei para vocês que programação web com Java se baseia em servlet, só que atualmente a gente não precisa mais desenvolver na mão o nosso servlet. Inclusive, o Java Server Faces ele vem com Face Servlet, que vai fazer o papel de controller para a nossa aplicação. O Face Servlet está na classe javax.faces.webapp.faceservlet e eu tenho um mapeamento de URL. Toda URL, o meu servidor web Tomcat, ele vai processar como sendo parte do meu código Java Server Face quando esse /faces fizer parte da URL. Então, vocês vão ver que quando eu abrir o meu site, vai ter no meio aqui esse /faces. Só o que tiver a partir de /faces é que vai ser processado como uma aplicação Java, e se vai ser processado como uma aplicação Java, eu vou conseguir retornar para o
browser, HTML, CSS e JavaScript. Vou colocar aqui Finish e eu tenho aqui minha aplicação To-Do App. Vejam aqui como é a estrutura dela. Eu tenho aqui em Java Resources o meu SRC, está vazio porque eu ainda não tenho nada. A minha biblioteca do Java Server Face está aqui, junto com as bibliotecas do sistema Java padrão. Eu só preciso do Java SE. Se eu tiver o Java SE, adiciono as bibliotecas do Java Server Face e consigo fazer minha aplicação web. O build é onde vão os .classes, então também não tenho nada. E o web content é onde eu vou botar as minhas classes XHTML que vão fazer parte da minha aplicação. Aqui minha aplicação web mesmo, a parte principal que vai renderizar, que vai gerar o HTML, CSS, JavaScript, está aqui. E o que eu colocar aqui vai se comunicar com minhas classes em Java por conta do JSF. Eu tenho aqui o meu webinf com os arquivos de configuração, o webxml é o que eu falei para vocês, que é o que o servidor de aplicações vai ler e disponibilizar. Inclusive, já vou até alterá-lo para indicar que eu tenho outro welcome file, que vai ser o index.xhtml. Quando abrirem minha aplicação, mesmo que eu não coloque nada, ele vai direto abrir o meu index.xhtml. Eu tenho o FaceConfig, que na aula de hoje, na verdade, eu não vou mexer nele. A gente usa o FaceConfig principalmente para carregar as transições de tela da nossa aplicação, tá? Você pode usar ele também para configurar as classes Java na nossa aplicação. Só que aqui eu vou utilizar o Annotations, que é bem mais simples, mais fácil e rápida. E nós vamos usar o FaceConfig apenas para mapear as transações de tela. Mas na aula de hoje trabalharemos numa única tela, então não vamos nem precisar mexer no nosso FaceConfig. Gosto de começar organizando minha aplicação, então eu vou criar aqui os pacotes. Meus queridos e minhas queridas, se tiverem dúvidas, vocês já avisem logo, porque vocês vão precisar fazer uma parte dessa aplicação. Então, vocês vão pelo menos precisar replicar isso aqui que eu estou fazendo na aula. Eu vou criar aqui o pacote br.edu.fessa.programaçãoweb.gabriel.businessObject. Vou criar também o pacote package br.edu.fessa.programaçãoweb.gabriel.dto, que é o meu Data Transfer Object. E vou criar um pacote para o meu Managed Bean, que é um Java Bean que vai ter um data bind com minha tela. O Java Bean ele estará ligado à minha camada de view, para que tudo que eu mexer na view, quando eu passar algum dado para view, esse dado vem automaticamente para o meu bean. E eu vou colocar esse bean dentro do pacote br.edu.fessa.programaçãoweb.gabriel.mb de Managed Bean. Eu vou começar fazendo minha classe Data Transfer Object, que eu acho que é a mais simples, que é a classe do meu to-do list de verdade, né? O meu to-do DTO. Vou chamar essa classe de to-do DTO. Não preciso colocar nada nela. Finalizo. Vou fazer o meu to-do bem simples. Como nós não vamos nos conectar com o banco de dados agora, eu vou precisar gerenciar o ID do to-do aqui no meu código Java, tá certo? Mas eu não vou gerenciar na classe DTO. Eu estou fazendo uma espécie de gambiarrazinha para deixar o nosso desenvolvimento mais simples. Afinal, o nosso ID ele vai ser gerenciado pelo banco de dados quando a gente chegar na parte de aprender a utilizar, a codificar aqui em Java, conectar com o banco de dados usando o componente do Spring. Mas por enquanto vamos colocar aqui um private int ID, que depois a gente vai mudar quando a gente começar a manipular esse ID via banco de dados. Eu vou colocar um private string, que vai ser o meu to-do, aquilo que eu tenho que fazer. Se vocês lembram da aplicação, eu vou escrever lá o que eu tenho que fazer. Eu gosto de, inclusive, numerar, porque o meu to-do list, ele só tem a opção de classificar
por ordem alfabética. A versão paga, ele permite com que eu arraste cada to-do e posicione onde eu quiser. Mas a minha não, então como é ordem alfabética, eu numero de 1 a X, tudo que eu tenho que fazer no dia. E o meu to-do, ele vai ter também uma data, que é a data que eu preciso fazer aquela atividade. O local date, que eu vou chamar de prazo da atividade. Vou gerar os meus sets e gets, como já estamos todos acostumados. E eu posso fazer alguma coisinha aqui. Por exemplo, eu não quero aceitar que tentem colocar aqui um to-do vazio, por exemplo. Não vou aceitar um to-do vazio. Então, o que eu posso fazer? Esse meu método, por exemplo, ele pode lançar uma exceção, throws exception. E antes de lançar a exceção, preciso verificar. Posso verificar se o meu to-do is empty. Se ele for vazio, não tiver nada nele, então vou disparar minha exceção. Vou dar um throw new. Eu poderia disparar qualquer uma exceção. O ideal é que eu criasse uma exceção para isso. Mas, de novo, a gente tem só o tempo de uma aula que acaba já já para ver se eu consigo fazer a aplicação mais ou menos completa para vocês. Então, eu vou simplificar, eu vou disparar um null pointer exception. Beleza. Dispara uma exceção. Essa exceção pode ser null pointer exception, ok? Se não, aí sim eu coloco aqui o meu to-do. O que mais que eu posso fazer aqui de validação? O prazo, eu posso fazer uma coisa aqui interessante. Se o prazo for nulo, eu posso fazer this.prazo recebe localdate.now. Se não, aí sim eu recebo this.prazo recebe prazo. Pelo menos para a gente começar a aplicação já dá. A gente vai começando nossa aplicação e à medida que for necessitando de mais algum detalhe, a gente vem aqui e adiciona. Eu vou fazer agora o meu to-do bio. Na verdade, esse to-do bio, ele é meio fake, tá? Porque como a gente não tem a parte de acesso aos dados, eu não preciso fazer muita verificação aqui. Eu vou simular uma classe intermediária, né? Aplicando o padrão Business Delegate. Em teoria, eu teria que passar por ela. Mas, de novo, aqui a gente vai ficar no nível da simulação. Já que a gente vai simular e não tem um banco de dados, eu teria aqui um list, que é um list de to-do DTO. Eu posso chamar esse list de to-do list. Vai ser privado, claro. Private. Eu posso criar um construtor para essa classe. Public to-do bio, que recebe como parâmetro exatamente uma lista. Eu vou receber essa lista lá do Managed Bean. Daqui a pouco vocês vão entender. Que eu vou chamar de TL, por exemplo. E o que eu vou fazer é basicamente fazer TL, to-do list, recebe TL. Sem muita firula, Java util list. Vamos lá, tem o meu to-do list, tem o meu construtor, e agora eu preciso pensar nos métodos que eu vou colocar nessa classe aqui. Como são métodos de negócio, é como se tudo precisasse passar por aqui. Por exemplo, eu posso colocar o edit aqui, public void to-do edit. Para eu editar o to-do, eu preciso receber o novo to-do, os dados do meu to-do que eu preciso editar. Então, eu recebo um to-do DTO, que eu vou chamar de to-do. E o que é que eu vou fazer aqui nesse edit? Tarefa de casa dos meninos. Pessoal, o tamanho do código tá bom? Vocês querem que eu aumente aqui? Se eu tenho edit, eu tenho também o delete. Public void to do delete.
O to-do delete, ele também vai receber um to-do, que é o cara que eu preciso deletar. Como é que eu vou deletar se eu não sei quem é o cara que eu preciso deletar? E aí, para eu deletar esse to-do, como eu não estou usando banco de dados, eu vou simular aqui numa lista, né? Eu preciso primeiro achar o cara que eu quero deletar. Quem é o cara que eu quero deletar? Eu vou chamar de Matt, que eu vou fazer uma pesquisa, ver se eu encontro o Matt aqui. E esse cara, ele está dentro do meu to-do list. Se ele está dentro do to-do list, eu vou chamar o to-do list, listazinha, esse cara está aqui. Eu vou gerar um stream. Esse stream eu vou filtrar. E aí, no meu filtro, tem o seguinte. Eu vou criar um novo cara, que eu vou chamar de to-do F, que é o to-do que eu quero encontrar. Vou usar uma expressãozinha lambda, esse to-do aqui, to-do F, ponto, getID, tem que ser exatamente igual ao ID do to-do que eu estou passando como parâmetro, que é o meu to-do.getID. Então, fiquem atentos aqui, ó. To-do F é cada um dos to-dos que estão dentro dessa lista aqui, do meu to-do list. Já esse to-do aqui é esse que foi passado como parâmetro que eu preciso deletar. Então, eu cheguei aqui nesse cara, vou ver se é igual. Se for igual, quer dizer que eu vou retornar qualquer um, find n. Se não, cara, se não, eu vou retornar null, porque obviamente eu não encontrei e não tem quem deletar. O pau que está dando aqui. O lance da versão do Java. Deixa eu mudar aqui compliance com JRE 1.8. Minha expressão está aqui, tudo ok. Eu vou encontrar esse cara que eu quero deletar. E aí, quando eu encontrar esse cara que eu quero deletar, eu vou de fato deletar. To-do list ponto remove. E aí eu quero deletar exatamente o index to-do list ponto index of. Eu quero o índice desse cara aqui. O que foi isso que você fez, Gabriel? Eu descobri qual é o cara que eu quero deletar. Aqui dentro, eu não tenho o objeto que eu quero deletar. Eu tenho os dados do objeto que eu quero deletar. Eu tenho o ID do objeto que eu quero deletar. Então, eu vou encontrar dentro da lista qual é exatamente o objeto que tem esse ID. Aí, aqui sim, esse cara aqui, ele tem um endereço de um objeto que está dentro da lista e que tem esse ID. Então, é esse objeto aqui que eu preciso deletar. Então, eu vou chamar o remove da lista e eu vou mandar remover exatamente o index of desse cara aqui. E aí sim, tudo ok. Eu tenho edit, eu tenho delete, então eu preciso também adicionar public void to-do add. E aqui é um pouquinho mais fácil, né? Eu recebo meu to-do DTO, que eu chamo mais uma vez de to-do, e o que eu vou fazer é mandar adicionar ele na minha lista. To-do list.add to-do. Eu poderia fazer, na verdade, seria o correto fazer aqui to-do DTO. Seria o correto fazer aqui também um método que retorna a minha lista, tá? Mas eu não vou precisar, porque eu já estou trabalhando com a lista lá no meu Managed Bean, então eu vou simplificar e vou abstrair isso daqui. De novo, a gente está começando o exemplo, é a primeira vez, a gente vai começar a trabalhar aqui nele e depois a gente vai refinar esse exemplo aqui à vontade. Então não se preocupem. Próxima classe seria o meu Managed Bean. Mais uma classe. Eu vou chamar de To-Do Bean. Essa classe aqui, galera, ela é um pouquinho diferente porque, como eu falei, o Java Server Face, ele faz um bind, ele cria uma ligação entre uma classe Java e um HTML. E a classe Java que vai receber essa ligação vai ser justamente esse cara aqui, o TodoBean. Portanto, nesse cara, a gente precisa utilizar aqui o nosso annotation. Ele é um managed bean. Managed bean. Ele tem um nome, name igual. Para usar fácil aqui, eu vou chamar ele de to-do.
e ele tem um escopo. Todo management BIM tem um escopo. Para facilitar aqui nosso trabalho, eu vou colocar esse cara com o escopo da sessão. Session Scope. Deixa eu ver se eu escrevi direito aqui. É um change to manage. Faltou o D. Então, change to import. Session Scope também. Change to session scoped e import. Importou, pegou, coloquei isso daqui, gente. O meu Java Server Face já sabe que vai ter uma ligação aqui de alguma tela com esse cara. O que eu vou fazer agora? Aqui, para começar essa classe, ela precisa implementar serializable. Eu nunca sei se eu sei escrever direito. Serializable. Por que ela precisa implementar serializable? Justamente para que o Java Server Face consiga fazer essa troca de dados aqui dessa classe, os dados que ela vai gerenciar com a minha camada de visão, tá? E aí eu vou colocar os atributos que eu provavelmente vou utilizar lá na minha camada de visão. Por que provavelmente, professor? Porque à medida que a gente começar a desenvolver a nossa camada de visão, provavelmente vamos ter novas ideias e aí a gente volta aqui para o nosso To-Do Bin e incrementamos ele, sem problema nenhum. Vou pensar aqui, obviamente, se o meu programa é um programa de To-Do, ele precisa ter minha lista de To-Do. Então vamos lá. Private list To-Do, uma lista de To-Do DTO. Essa lista eu vou chamar também de To-Do list. E eu já vou instanciá-la. É um array list. Professor, por que um array list não vector? Por que um array list não linked list? Qualquer um dos dois vão servir muito bem aqui para a gente, tá? É um array list do tipo to-do DTO. Tem to-do DTO dentro dele. Vamos lá. Importar todo mundo. Tudo ok, tudo ok. O que mais que eu acho que eu vou precisar no meu to-do bin? Provavelmente não, isso aí não tem jeito. Com certeza eu vou precisar desse BO aqui, porque nós vamos simular o Business Delegate, né? Então eu preciso ter uma instância desse to-do BO aqui. Private to-do BO, que eu vou chamar de BO, vai receber new to-do BO e vai receber exatamente a nossa to-do list. Olha que maravilha. Lembrem-se que ele tem um construtor, o construtor recebe uma lista. Está aqui ela, vamos passar para ele. Vamos precisar, claro, do DTO. Private to-do DTO, to-do, ou, seguindo o nosso padrão, DTO, recebe new to-do DTO. E aqui já dá para a gente começar. Eu vou criar os gets e sets. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa aqui. Provavelmente eu vou precisar, tá? Mas entendam que é normal a gente começar a fazer o nosso BIM. Eventualmente vai surgir necessidade, a gente volta aqui e programa mais um pouquinho. Deixa eu fazer agora aqui o meu XHTML. New HTML file. Vai ser o meu index.html. XHTML. Deixa eu usar aqui um template. Na verdade, esse template não serve de muita coisa, tá? Eu vou apagar praticamente tudo que tem no template. Eu não achei nenhum template legal. Antigamente tinha, mas nenhum desses daqui vão ajudar bastante a gente, não. Então, vamos criar esse composition page. Aqui ele é o web content index. Aqui está. Ó, galera, tem um macetezinho aqui, ó, dá para usar essa paleta para sair pegando componentes e arrastando para cá, ó. Ó, dá para programar aqui com arrastar e colar. Provavelmente vocês vão tentar fazer isso em casa e pode ser que não consigam.
Deixa eu já mostrar para vocês 2 macetes. Deixa eu fechar aqui minha paleta. A primeira coisa é que você só vai conseguir abrir uma paleta se este editor aqui for um Web Page Editor. Como é que a gente sabe disso? Window Preferences. Eu venho aqui em General Editors File Association. Portanto, eu tenho aqui os vários arquivos. Eu tenho aqui vários tipos de arquivo. Eu venho aqui no XHTML. O XHTML ele pode ser aberto em qualquer um desses editores aqui. Esses aqui são editores que tem no Eclipse, são editores diferentes. Eu tenho HTML Editor, Text Editor, Generic Text Editor, mas a paleta ela só vai funcionar com o Web Page Editor. Vocês vão clicar aqui nele e vão marcar ele como default. Ele é o meu default. Quando eu abrir um XHTML, eu vou abrir exatamente no Web Page Editor. Feito isso, a paleta ainda não vai aparecer. Vocês vão vir aqui em Window, Show View, Other, e aqui sim tem a paleta. Aí vocês podem colocar ela aqui, podem colocar embaixo, onde vocês quiserem. Como eu havia antecipado para vocês, isso aqui não vai nos ajudar muito, não. Vamos começar aqui nossa página mais ou menos do zero. Página HTML, começa com HTML. O que a gente pode ter depois do HTML? Head, body. Só que aqui eu não vou ter exatamente um head, eu vou ter um H-head. O que é o H-head, professor? Para começar, ó, vejam que eu estou definindo aqui no meu HTML uma nova tag chamada H. Essa tag é a tag, ela tem componentes do HTML no JSF. Eu tenho outra tag UI que tem outros componentes do tipo facelets do JSF e eu tenho a tag F que tem os componentes core do JSF. Meu head ele vai ficar no /H. Professor, se eu usar um head normal, dá certo? Dá. Tem algumas coisas que você não é obrigado a ficar usando as tags do HTML. Por exemplo, mas tem coisas que são obrigadas. Por exemplo, se você for criar um form, você vai ter que criar um form com a tag do JSF. Vou já mostrar para vocês. Mas esses outros elementos aqui da página nem são obrigados. Por exemplo, no H-head eu vou colocar um title comum. O title que eu vou colocar, meu to-do list. Posso usar normalmente, misturar e tudo mais. Depois do head, eu tenho um outro elemento, que é o segundo principal de qualquer página HTML, que é o body. Ninguém está falando comigo, mas tudo bem, a gente não vai usar o body. A gente vai usar o page body. E agora, pessoal, entre o age body e o /age body, nós vamos colocar nossa aplicação. O que eu quero na minha aplicação? Começar aqui com hoje. O que seria hoje? Hoje eu vou colocar num head, pode ser um H1. Tá grande, né? Hoje, e eu quero a data de hoje. Se eu quero a data de hoje, onde é que eu vou puxar a data de hoje? Para puxar a data de hoje, eu preciso de algum código de programação, né? Então, eu quero a data de hoje a partir do meu código Java. Como é que eu vou acessar o código Java aqui na minha página XHTML? Eu coloco essa hashtag e o que eu colocar entre essas chaves aqui é meu código Java. A minha classe bin, que vai ser ligada com essa página, o nome dela é todo. Para minha aplicação JSF, o nome dela é todo. Então, eu quero acessar ela, eu venho aqui, todo.hoje. Hoje deveria ser alguma variável dessa página. Tem essa variável na página? Não tem. Então, vamos criar aqui a variável hoje. Private string hoje. Vou criar o getSet aqui da variável hoje. E vou fazer o seguinte, no no get hoje, que é o que eu estou interessado, eu vou fazer a seguinte parada aqui. Eu vou criar um local date, que eu posso chamar de LD, sei lá, que vai receber local date
ponto now, que eu recebi a data de hoje. Beleza, minha data de hoje está aqui. Só que o local date, ele retorna a data no formato norte-americano, que é aquele ano, mês e dia. Isso aí não é legal, né? Então, vamos formatar essa data. Para formatar, eu preciso de um datetime, que é formatter. Formatter. Eu posso chamar de formatter. E aí, eu vou dizer para ele qual é exatamente o padrão que eu quero. O padrão que eu quero é dia, depois mês, depois o ano, que é o padrão que a gente usa aqui. Então, que dia é hoje? Hoje eu acho que são 26. Então, para sair aqui, 26, mês 8 de 2021. Beleza, eu tenho a minha data, eu tenho o meu formatador, agora eu preciso, obviamente, formatar. Na verdade, eu vou pegar aqui e já vou jogar o negócio formatado. Ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui o ld.format e aí eu vou mandar o meu formatter. Eu estou esperando que quando o Java Server Face invocar o meu get hoje, ele já receba essa data aqui bonitinha. Vou salvar. Deixa eu alinhar, que eu queria isso aqui mais no centro. Eu vou jogar um align center aqui, bem bruto. Ótimo, é esse aqui que eu quero. Eu acho que nesse momento já dá para a gente salvar e testar aqui. Para que eu possa testar, ó, eu vou clicar com o botão da direita do mouse aqui no index.xhtml. Eu venho em Run As, Run on Server. Eu já tenho um servidor configurado. Quem não tiver um servidor configurado, a primeira vez que você for fazer isso daqui, você vai cair no assistente para configurar o servidor. Se vocês quiserem, alguém tiver Linux, alguma coisa, eu posso até fazer um tutorialzinho para ensinar a instalar o Tomcat e a configurá-lo aqui no Eclipse. Mas é simples, né? Quando a gente usa o Linux, as coisas ficam mais fáceis. E aí eu vou Next, minha aplicação, eu estou na minha aplicação To-Do App, ela já está aqui configurada no servidor, eu vou finalizar, e o próprio Eclipse, ele tem um browser aqui, que ele mostra a minha aplicação aqui. Vamos esperar ele abrir aqui no browser. Está carregando, está subindo o meu servidor de aplicações. E quebrou. Por que que quebrou? Deu um erro aqui. Unsupported Temporal Time Exception. Unsupported Field Minute of Hour. Aconteceu exatamente no meu local date, que fica exatamente no bin, o meu get hoje. Vamos já chegar lá. Deixa eu mostrar para vocês que isso daqui eu posso abrir no meu browser também, ó. Deixa eu abrir aqui no browser e eu vou chegar exatamente no mesmo lugar. Pode ser que ele precise do M maiúsculo em vez do M minúsculo. Vamos fazer a verificação. Quando eu salvar, lembrando que isso aqui é um monolito. Quando eu salvo, o Eclipse vai empacotar tudo de novo num .or e vai jogar novamente lá para o meu servidor de aplicações. Ele fez isso, já fez o reloading da minha aplicação completa. Agora eu posso vir aqui dar um refresh. E agora sim, hoje, 26/8/2021. Aqui eu vou começar o meu to-do list. Então, visualizando essa página aqui, o que nós queremos? Nós queremos que nossa lista comece a aparecer aqui e eu quero, obviamente, um campo de entrada de texto, que é o campo que eu vou usar exatamente para digitar o meu to-do e um botãozinho de adicionar. Vamos começar a trabalhar nisso. Então, vamos voltar aqui, vamos voltar para o nosso index.xhtml. Aqui eu preciso fazer algumas coisas agora. Vamos deixar o negócio bonitinho. Bonitinho não, Gabriel e interface bonitinha são coisas que não combinam. Eu vou passar uma linhazinha aqui para ficar um negócio diferente. Eu estava vendo, eu estou achando que esse editor aqui ele está com uns bugs. Tinha alguns componentes aqui
do Java Server Face que eu arrastava e ele não estava renderizando. Mas vamos seguir, ó. Aqui ele só marcou uma linhazinha que eu acho que vocês não estão nem vendo, mas é a linha desse HR aqui. Agora, pessoal, para eu começar a fazer alguma coisa, eu preciso ter o form, ó. Posso arrastar ele para cá. Apareceu aqui um form, logo depois do meu HR. Eu vou deixar ele aqui, arrastar o meu HR para cá para organizar nosso código. E tudo que eu for colocar de tag do meu JSF tem que ficar dentro do form. Mas não é esse form. Eu vim aqui em HTML, eu fiz bobagem. Não é isso que eu quero. Eu quero JSF HTML. Agora sim, eu quero esse form aqui. Tem diferença, professor? Lógico que tem. Ó. Esse aqui é um HForm, é totalmente diferente de um form. Esse aqui é um componente JSF. Esse componente, no fim, ele vai renderizar um form HTML. Mas a gente precisa trabalhar com esse componente aqui, senão o nosso código não vai funcionar. Aí eu posso começar dando alguma informação aqui para o meu usuário. Meter aqui outro H2 e falar algo do tipo: selecione. O que eu quero selecionar? Selecione um to-do para marcar como concluído. Eu vou seguir o mesmo padrão do to-do que eu uso. Quando eu concluo alguma tarefa, eu clico lá na bolinha, que é um radio button, e aí ele some com a tarefa, né? Eu já concluí. H2. Ó, aqui dentro do form, ele já não renderiza, ele já não me mostra. Vamos ver aqui, salvar e dar um refresh para ver. Ah, faltou encerrar o H2, claro. Ficou grande. Ficou grande. Vamos diminuir aqui, deixar um H3, acho que vai ficar melhorzinho. E agora eu vou começar a colocar os elementos do meu form. No meu form, gente, aqui vem a sacada mais uma sacada do Java Server Face. Eu quero no meu form o seguinte elemento. Eu quero um select one radio. Eu quero radio buttons, que tem lá o nome do meu to-do, qual é a tarefa que eu preciso fazer, e tem do lado a bolinha para eu formatar, né, para eu apagar minha tarefa. Vou jogar para cá, ó. Age select one radio até o /age select one radio. Dentro desse select one radio, eu vou colocar itens, obviamente. Claro, professor, que você vai colocar itens. Quais são os itens que eu posso colocar? Deixa eu ver aqui, eu posso colocar... Tá aqui, select items. E eu tenho duas opções, galera. Eu tenho um select item e eu tenho select items. Qual é que vocês usariam? Vejam que select item, obviamente, é se eu tenho um item só. E como nós temos aqui no nosso to-do bin uma lista que precisa ser renderizada, um list, obviamente eu devo usar o select items. Aqui o meu select items. E agora a gente vai configurar para fazer com que esse select items ele renderize exatamente essa lista que está aqui no nosso managed bin. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu me preocupo, eu, Gabriel, a minha preocupação é como é que eu vou saber qual foi o cara selecionado. Então, eu vou adicionar aqui um value. O que é esse value? É para onde vai, quem é que vai receber aqui dessa minha classe Java o item que foi selecionado aqui nesse meio. Aqui nesse meio eu vou ter vários elementos, lista 1, ou atividade 1, atividade 2, atividade 3. Cada atividade dessa vai ter um valor, que é o que vai aparecendo aqui na tela, mas ela tem também, ó, um ID. E eu preciso saber o ID do cara que foi clicado para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer com o cara que foi clicado. Então eu vou colocar aqui hashtag para dizer que eu vou acessar meu código Java. Eu vou acessar minha classe todo, que é a classe que está ligada com essa tela. E de repente eu vou ter uma variável aqui, ID click. Quando um cara for clicado, o ID do cara que foi clicado vem para essa variável. Agora, para isso, eu preciso ter esse cara aqui, ó. Preciso ter um private int ID
clique. E preciso também ter os gets e sets desse cara. Nesse momento, tenho aqui. Agora eu preciso conseguir, de alguma forma, renderizar esses meus itens aqui. Como é que eu vou renderizar esses caras? Ora, eu tenho meu select items, eu tenho velho também. O velho vai vir do meu managed bin, que é o meu to-do list. To-do, no caso. O meu to-do, ele tem uma variável que é a variável que tem todos os itens que eu quero renderizar aqui. Então, essa variável se chama to-do list. Vamos ver se o nome está certo. Se o nome não bater, galera, vai quebrar a nossa aplicação. Então, está aqui to-do list, aqui to-do list. Dentro desse to-do list tem vários objetos. Então, cada objeto desse eu vou colocar dentro de uma variável, que vai ser minha variável to-do item, que é um item que está dentro desse to-do. Agora eu vou poder usar isso dentro do meu item label. Dentro do meu item label é o que vai aparecer aqui na tela. O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça exatamente o to-do do meu to-do item. Então, to-do item ponto a variável dele que eu quero que apareça. O to-do item é esse cara aqui. Então, eu quero que apareça esse to-do aqui. Eu vou querer que apareça o to-do do to-do item. E é bom também, como quando eu clicar aqui, eu vou mandar algum valor para cá, eu preciso deixar claro aqui já nesse select item qual é esse valor que vem para cá, que é exatamente o meu item value, que é o hashtag todo item.id. Vamos ver se está ok. Aparentemente está ok. Isso é o tipo de coisa que a gente só sabe quando testa. E a gente precisa finalizar aqui o nosso select. Depois dele, eu preciso de um input e eu preciso de um botão. Vamos voltar aqui para o nosso JSF HTML. Eu vou ter aqui um input type text. Onde foi que ele colocou? Ele nem colocou onde eu queria. Vamos trazer para cá. E eu quero também um button, esse cara aqui. Jogar para cá. Não está onde eu queria. Vamos jogar aqui para baixo. Acho que nesse ponto aqui a gente já pode fazer mais uma pausa. Renderizar ele para ver como é que fica. Para deixar nosso código organizado. E também para saber dos meus queridos alunos e alunas se está tudo ok. Opa, já mostrou aqui, ó. Já tem aqui o nosso input. Tem um botão. Tem aqui um aviso. Agora, mais uma vez, o nosso hoje está centralizado. Isso aqui não está legal não pro lado. Deixa eu ver se eu jogo esse form aqui, se eu centralizo ele. Deixa eu ver se melhora alguma coisa aqui. Tá ok. Mais ou menos do jeito que eu queria. Aqui nesse código agora a gente precisa configurar o nosso input e a gente precisa configurar o nosso botão. Claro. O input, gente, ele tem uma sacada. O valor que for digitado aqui nesse input, mais uma vez, vai precisar entrar aqui no meu Managed Bin. Então, eu preciso usar e manipular o meu bin. Vamos aqui, ó. O input ele tem um velho. O velho vai se conectar com uma variável lá no meu bin. Então, eu tenho aqui, obviamente, um to-do ponto... Qual é o nome aqui no meu bin? É DTO. Então, o que for digitado aqui, ele vai entrar no DTO, mas não vai entrar em qualquer lugar do DTO. Ele vai entrar exatamente na string, é o to-do do meu DTO. to-do.dto.todo. Eu posso usar aqui uma validação do Java Server Face, required true.
E aqui seria o meu input. E o meu button, eu preciso pelo menos dar um nome para ele, né? Velho adicionar. E tem uma parada legal. Ó. O meu botão, quando ele for acionado, obviamente eu vou precisar invocar algum método aqui do meu to-do bin. Action. Quando eu for clicado, vou gerar uma ação. E essa ação precisa estar ligada com o meu bin. Vai ser, vamos chamar ela de to-do.new to-do. Ó, galera, quando eu trato de valores, eu estou usando um byte de uma variável. Tem uma ligação com uma variável. Variável to-do list, variável id click, variável TDO e por aí vai. Quando eu tenho um action, eu estou fazendo uma ligação com o método. Professor, esse método to-do não existe. Existe não, vamos criar. To-do bin, ele vai ter um método. Como seria esse método? Vamos lá. Public void new to do. O que é que eu vou fazer nesse método new to do? Alguém tem alguma ideia? O ID eu não tenho. E aí o ID vai ser exatamente um novo ID, né? Não tem, mas a gente pode fazer agora. Ó. Eu coloco o ID, começou no 0, né? É o primeiro cara que eu estou criando, o ID é 0. Aí eu passo ele para o bio. O bio tem o método todoadd. Eu vou passar esse todo aqui, que na verdade é o DTO, aqui para o meu bio. E aí eu criei posso dar um ID mais. Que ID mais, professor? Ora. Private int ID. Vejam que é diferente, ó. O ID click é quando eu clicar lá em algum cara da minha lista. Esse ID é o que eu vou manipular para gerenciar a criação de elementos da minha lista, tá certo? Vou criar agora, inclusive vou fazer um get set para ele. Olha. Aparentemente ok. Deixa eu... Eita, quebrou. Por que quebrou? Property TDO not found on type to do bin. Ele não encontrou a propriedade TDO. Porque não é TDO, é DTO. E como é que vocês deixaram passar um negócio desse, ó? É DTO. Se ele não acerta a propriedade, ele não acerta a propriedade, pessoal. De novo. Vou fazer aqui teste. Teste. Colocar, ele colocou, né? Mas, todavia, porém, entretanto, ele não atualizou o nosso form aqui. Falta atualizar esse form. Então, esse command button aqui, eu vou acrescentar mais um trabalho para ele, que é de update form. Acho que tem outro detalhe interessante também. Eu criei aqui um button, mas, todavia, porém, entretanto, acho que é mais importante aqui para a gente, um command button. Vamos testar. Atualizei. Só não gostei de uma coisa. Ele está deixando o anterior aqui, ó. Ele adiciona, deixa aqui, ainda está colocando na lateral. Not good, not good. Depois que ele adicionar, eu vou criar um novo to-do aqui, ó. Eu vou criar um DTO, recebe new to-do DTO. Porque aí eu zero, crio um novo objeto e aí ele não coloca por cima, né? Eu preciso só zerar esse cara aqui. Atualizar. Quando ele faz a atualização aqui no código Java, ele precisa fazer o reload completo. Agora está aparentemente ok, né? O que a gente precisa alterar? Ó, vocês estão vendo que já está ficando um cara clicado?
Era isso que eu ia fazer do ID click. Ele deixa clicado, esse cara aqui, o ID click dele é 0. O ID click é 0, ele vai deixar clicado. Então, sempre que eu adicionar, eu vou alterar esse ID click para -1. Aí não vai ter ninguém com ID click -1. Ele não vai deixar ninguém selecionado. E mais, eu quero mudar aqui uma propriedade desse cara aqui. Ele tem uma propriedade, deixa eu ver, alguma coisa de layout. Page direction. Está aqui, page direction. Pronto. Aí agora, galera, agora é o seguinte. Agora a gente precisa fazer com que, ao clicar, ele apague. Mas antes da gente partir para essa parte, me digam aí, tá tudo ok? Alguém fala alguma coisa? Deixa eu ler aqui o que vocês estão colocando. O que você quer com o I e o L, o Rian? Acho que foi quando eu falei de lista, ele botou isso aí. Ah, certo, certo. Tranquilo até aqui, galera? Vixe! Inclusive, já deu nossa hora, ó. Tinha mais uma coisa legal para eu fazer, que é o delete. Para deletar, eu vou usar uma tag aqui com o Ajax, ó. Ela tem... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. No core, ó, tem o Ajax. Então, eu tenho aqui F-Ajax. O Ajax é um recurso em JavaScript que faz chamadas assíncronas, tá? Então, ele deixa o meu sistema web bem mais rápido, mesmo sendo Java Server Face, porque enquanto o sistema está rodando alguma coisa, ele está fazendo chamadas assíncronas ao servidor. E aí eu vou configurar esse Ajax para que ele faça essas requisições de delete para que fique rápido a parte do delete. Vamos agora para o delete, pessoal. Como eu havia antecipado, para fazer um delete de um to-do, nós vamos usar esse componente Ajax. Ajax vem de assíncronos JavaScript em XML. O Ajax vai permitir que a aplicação processe requisições no servidor em segundo plano. Isso vai deixar a nossa aplicação mais rápida. Quando não existia React, quando não existia Angular, quando não existia Vue, a gente vivia e a gente programava e usava tanto o Ajax e depois surgiu o jQuery para fazer com que o nosso site ou sistema fique mais dinâmico. Então eu vou usar aqui o F-Ajax, eu vou declarar um event, o meu event vai ser um clique. Quando houver algum clique aqui nesse radio, eu quero executar, execute, eu vou executar aqui esse meu código Ajax. E depois vou renderizar meu form. E esse evento de clique, ele vai ser observado por um listener. Esse listener é exatamente o método aqui do meu to-do-bin que vai ser invocado quando o Ajax identificar esse clique aqui. Então, o meu método vai ser to-do.finalizei, né? Eu quero apagar, então vai ser um finish to-do. Aqui, ok. Ajax, fechei minha tag Ajax. Agora eu preciso fazer esse método aqui, né? Esse finish to do. Vejam que esse método ele não existe, ó. Não foi resolvido como um membro do meu to-do bin. Vou colocar aqui então esse método. Ele é um método diferente, como eu havia antecipado. Ele é um método diferente dos outros, dos que a gente fez até agora, porque ele vai precisar receber como parâmetro o elemento que gerou aquele evento. E dentro desse elemento que gerou aquele evento, eu preciso pegar exatamente o cara aqui que foi selecionado. Vamos fazer nosso método public void finish to do.
ele vai receber um Ajax Behavior Event. Vamos ver se existe. Tá dando problema? Não vou declarar então. Vou chamar ele de Event. E vou abrir e fechar meu método. Agora sim, deu problema. Vamos importar, ver se existe. JavaX Faces Event Ajax Behavior Event. É esse cara que eu quero aqui mesmo. E esse cara ele está relacionado com HTML Select One Radio. Quero saber exatamente quem foi o cara que foi selecionado. E eu vou pegar esse cara desse evento. Ele vai me retornar esse HTML Select One Radio do event .get component. Vamos ver se existe. Esse HTML existe. Consegui importar. Vamos ver se importou do Faces. JavaX Face Component. Perfeito. É isso que eu quero. Agora eu vou começar a trabalhar no que eu preciso fazer. Eu sei que eu vi o clique. Eu recebi o elemento aqui. Então, preciso saber qual foi o elemento que clicado, que é justamente o meu ID click, né? Meu ID click vai receber, é um int, vai receber radio.getValue, que é justamente o valor do elemento clicado, o ID. De novo, quando eu clico, o valor é esse cara aqui, ó. Quando eu clico, o valor é o ID click. Esse é o valor. Com ele que eu estou interessado. E ele vem exatamente do valor de um item, que é o ID. Peguei esse cara, agora eu posso continuar e, de fato, tirar o elemento da lista. Eu vou colocar esse ID dentro de um to-do DTO. E agora eu vou mandar deletar. bio.todo delete. Eu vou passar aqui o DTO que eu acabei de criar. Mais uma vez eu vou alterar o ID click para -1, para que nenhum elemento fique marcado depois que eu fizer a deleção. Vou salvar e testar minha aplicação. Vamos lá. Teste. 2, teste. 3, teste. Apagar 1, apagou. 4, teste. Apagar o 4, apagou. E apagar o 3 e apagar o 2. Agora, o que eu quero que vocês façam para casa é o seguinte. Eu queria que vocês transformassem isso aqui num link, que eu queria conseguir clicar aqui nesse cara, que vai ser um link, esse valor, e abrir uma janela, ou esse cara vir para cá, para que eu possa editá-lo. Vocês vão pensar, de repente abrir um pop-up, ou se vocês acharem mais fácil, vocês podem criar um ícone, que vai ser um lápis, que vai ficar aqui do lado, já que eu tenho aqui o radio para deletar, eu posso ter um lápis que eu clico no lápis, a mesma coisa. Aí vai aparecer uma pop-upzinha com o valor do meu to-do para eu alterar, salvar e para ele voltar na minha lista. Deixo esse desafio para vocês. Lembrando que ao longo das semanas nós vamos continuar trabalhando com esse exemplo, vamos evoluir ele, vamos conectar com o banco de dados, alterar os componentes, gerar microserviços. Vocês vão aprender a fazer essa interface usando o Next.js, conectar o Next.js com nossa API e assim sucessivamente. Até o final da disciplina, vocês vão trabalhar em todo esse ciclo, vocês vão trabalhar com todas essas stacks e desenvolver uma aplicação completa. Para finalizar, se esse vídeo foi útil, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Desejo a todos um bom fim de semana, boa semana, muita saúde, paz, grande abraço e até a próxima videoaula.